Olá, estamos aqui em mais uma das entrevistas da série especial da revista Mercado do Observatório Luziense, que está conversando com todos os candidatos a prefeito de Santa Luzia nas eleições de 2020, hoje sendo recebidos pelo vereador César Lara Diniz, candidato a prefeito pelo PCdoB. Olá, César, obrigado por receber o Observatório. Olá, Dani, a todos que nos assistem, quero agradecer à revista Mercado e também ao Observatório Luziense por essa oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. Certo, como vocês já estão acompanhando, a série especial da revista Mercado do Observatório Luziense conta com 15 perguntas para cada um dos candidatos e eles têm 2 minutos para cada resposta. E no final, mais 2 minutos para suas considerações finais. Isso bem explicado, vamos começar conversando com o César, como tenho avisado em todas as entrevistas, até para não ter nenhuma diferença no tratamento. Estamos tratando todos os candidatos como você. César, a sua candidatura, uma vez confirmada, ela causou um pouco de surpresa para muita gente em Santa Luzia. Ela já vinha sendo ventilada desde o começo do ano, mas o que se esperava é que você acabaria compondo com alguma chapa, ou que tentaria de novo a reeleição ao cargo de vereador, para o qual você foi eleito nas eleições de 2016. Em que momento nessa caminhada desse ano você se decidiu por essa candidatura? O que te levou a tomar essa decisão? Bom, em verdade, o desejo e a intenção de sair como candidato a prefeito sempre existiu. Não é mentira e, de fato, nós nos reunimos e conversamos com outros candidatos também a prefeito, onde nós pensamos, em ali fazermos uma união de toda a base da oposição, mas as coisas não fluíram como a gente gostaria que fluíssem. Eu então mantive a minha linha de pensamento, mantive os meus ideais e optamos por manter nosso nome, a candidatura para o cargo majoritário, para o cargo de prefeito. Talvez sendo uma surpresa para muitos, mas também confirmando o que eu já tinha falado com outras tantas pessoas ao longo, principalmente desses 2 últimos anos enquanto vereador. Porque é um cargo que eu tenho para mim como uma missão cumprida, um cargo que a gente exerceu da melhor forma possível, mas também um cargo um tanto quanto limitado para fazer o tanto de coisas que eu gostaria de fazer para nossa cidade. E isso me motivou muito a sair candidato a prefeito para dar um passo além, para de forma mais efetiva trazer eventuais e desejosas melhorias para a nossa cidade. Você comentou desses encontros, dessas conversas que aconteceram entre os atores políticos da oposição, muitas delas com a sua presença. Até que ponto a vaidade dos agentes políticos de Santa Luzia se sobrepujou a um real interesse desses agentes, desses partidos, dessas pessoas que militam na política há muito tempo, até há mais tempo que você, de um desejo do bem comum para a cidade? Olha, eu poderia dizer o seguinte: estamos em um Estado democrático de direitos. Então a gente falar sobre a candidatura dos outros, que não deveriam sair, ou até mesmo sobre a minha, que não deveria sair, que deveríamos unir e tal, eu acho que em um primeiro momento a gente estaria ferindo o Estado Democrático de Direito, onde cada um tem essa possibilidade de se candidatar, apresentar ali seus projetos, seus ideais. E um outro ponto também muito gravoso que eu poderia dizer é que a união por si só de vários candidatos da oposição, elas não são um reflexo daquilo que a população deseja. E não é um reflexo daquilo que os candidatos também desejam para a cidade, para a população. Por que eu digo isso? A gente já vem de outras eleições, tanto em âmbito municipal, até mesmo federal, com aquela questão de votar em fulano porque é contra Beltrano. Acho que nós devemos ultrapassar essa linha de pensamento. Nós não podemos mais ficar naquela opção de vou votar em fulano para derrotar Beltrano. Se a gente ficar só nessa linha de pensamento, a gente não consegue trabalhar os projetos
as propostas, os pensamentos de toda a variedade de candidatos, variedade partidária, variedade de ideais. Então, eu diria que é sim muito positivo esse fato de termos candidaturas diversas, de mais diversas pessoas, mais diversos partidos, e não simplesmente juntar por si só, né, contra um discurso, talvez contra a vaidade. Não é caso de vaidade, é questão mesmo de apresentação de propostas e ideais em bem comum. César, por outro lado, também se imaginava que poderia haver uma convergência, já que você falou de convergência de ideias na hora de definir as candidaturas, uma convergência dos partidos de esquerda de Santa Luzia em torno de um único nome. E coincidentemente, até um reflexo do que está acontecendo em várias outras cidades do Brasil, isso não aconteceu. Os partidos de esquerda também se dividiram. Então você tem o PT com uma candidata própria, o PSOL com um candidato próprio, você representando o PCdoB com a sua candidatura, e outros partidos teoricamente mais à esquerda, posso citar até o PSB com um candidato próprio. Isso repetindo um problema que Santa Luzia tem de uma diminuição da força dessa visão mais progressista. Por que essa convergência não ocorreu? Você acha que isso pode ser um problema para quem tem visões como essa? Não vou saindo um pouco dessa polarização direita-esquerda, mas com uma visão mais progressista para a cidade? Olha, eu acho que essa pergunta, assim como a resposta, se mistura um pouco à anterior. Nós temos, né, uma pluralidade partidária, uma pluralidade de candidaturas, que por mais que talvez sejam de uma mesma linha, vamos falar da linha da esquerda, né, o PSB, o PCdoB, o PSOL e o próprio PT, nós temos ali 4 partidos diferentes. E a gente juntar, por falar assim, vamos juntar aqui o blocão da esquerda, eu acho que isso não funciona. Até porque a gente tem sim uma linha de pensamento voltada em especial, né, para a defesa daqueles menos favorecidos. Isso é um pensamento comum dos partidos da esquerda. Mas a gente só juntar por juntar não seria o caminho correto, a meu ver. Independente disso, eu posso confessar para vocês aqui que eu conversei sim com a turma do PT, conversei com o pessoal do PSB e também do PSOL. Tivemos algumas tratativas, até mesmo por curiosidade, chegamos a pensar em montar um plano de governo, se não comum, mas pelo menos parecido. E a gente trocou sim algumas ideias nesse sentido, foi muito salutar esse momento. Mas ali no final da história, no momento ali dos registros de candidatura, cada partido também colocou ali sua influência partidária. É uma novidade em âmbito nacional, a questão de lançar o máximo de candidaturas possíveis. Acho que isso tem prejudicado um pouco nessa união, porque os partidos em âmbito nacional e estadual pressionaram nas candidaturas próprias. Quero registrar que não foi o meu caso. Em momento algum eu tive pressão nacional e estadual para minha candidatura. Muito pelo contrário, eu até quem os convenci dessa candidatura. Seu tempo acabou, candidato. Desculpa te interromper. Você foi um dos poucos vereadores com mandato hoje que caminhou ao lado do prefeito Cristiano Xavier, tanto nas eleições de 2016 quanto nas eleições de 2018. E vocês tinham uma proximidade muito grande, tanto que quando ele venceu a eleição suplementar, você foi o escolhido para ser o primeiro líder de governo dele na Câmara. Poucos meses depois, você apresentou a sua renúncia ao cargo, dizendo que não era uma ruptura com o governo, que era só uma saída daquele cargo, assumindo uma postura mais independente, mas logo em seguida você se tornou talvez um dos principais nomes da oposição ao Cristiano na cidade. Em que momento houve essa ruptura? E o que causou essa ruptura com tanta força para que você mudasse tanto o seu perfil dentro da Câmara nesse governo do Cristiano? De líder de governo para principal opositor. Olha, eu apoiei o Cristiano na eleição de 2016, de fato. Fui o único, aliás, naquela época. Quando foi em 2018,
até por questão de coerência, a gente manteve essa questão desse apoio, e até por essa relação e essa proximidade, acabei sim virando ali líder de governo na Câmara. Que em um primeiro momento foi uma relação até muito interessante, onde a gente conseguiu trocar ideias mais próximas, onde a gente conseguiu levar a demanda da população de forma mais rápida e eficiente ao Poder Executivo para que fossem atendidas essas demandas. Mas, por outro lado, aquilo me engessou muito na minha função legislativa e fiscalizadora. O líder de governo, o principal papel dele é o quê? É defender o governo. E quando a gente começou a detectar alguns problemas, algumas possíveis irregularidades, que caberia a nós, enquanto vereadores, a mim, enquanto vereador, levantar a voz e suscitar essas irregularidades, a minha função, meu cargo de líder de governo estava entrando em choque. O líder de governo defende o governo, mas enquanto vereador eu tenho minha função fiscalizadora. Por N motivos, a gente teve esse entrave, cheguei a conversar com o prefeito, buscando ali uma melhor alternativa, um melhor caminho para que fossem corrigidas aqueles apontamentos, né, que nós ali levamos, mas faltou muito ouvido, vou dizer isso, faltou muito ouvido por parte do prefeito, ouvido e aceitação, né, de que aquele ou aquele outro determinado ponto pudesse ser modificado. Então eu fiquei ali defendendo, às vezes, o indefensável. E eu não me prezo a isso. Eu acho que a gente tem sim que, antes de qualquer coisa, cumprir a nossa missão de legislar e fiscalizar. Então entrou em choque a função de fiscalizador com a função de líder de governo. Não tinha como fazer os dois ao mesmo tempo. César, você pertence a duas das famílias mais tradicionais de Santa Luzia, a família Lara, a família Diniz. Tem uma história política na cidade. E sempre construiu a sua trajetória política onde essas famílias tinham uma maior influência, têm uma maior influência, que é aqui na parte alta, na sede do município. Como você está trabalhando na sua campanha e vai continuar trabalhando até o dia 15 de novembro, o dia das eleições, para poder se tornar mais conhecido e mais palatável para os eleitores em outras áreas da cidade, mas principalmente no distrito de São Benedito? Olha, eu diria que as famílias luzienses são muitas, muito além do Lara e do Diniz. Foi-se o tempo lá em 1900 e bolinha, onde se restringiam as famílias A, B e C. Então hoje, eu com muito orgulho pertenço à família Lara, à família Diniz, famílias tradicionais da cidade, mas entendo que Santa Luzia é muito além disso. E é nesse discurso, nessa linha de pensamento que a gente pretende trabalhar para levar as nossas propostas adiante, levar nossas propostas para outros bairros da cidade, para os bairros mais distantes, porque Santa Luzia é uma só. Muito embora alguns tenham esse pensamento, né, limítrofe de um bairro, de outro, de sede, de distrito, eu entendo Santa Luzia como uma só. Infelizmente, a campanha é muito curta, e a questão do Covid-19 também possibilita nossas andanças de forma mais efetiva, mas com o auxílio das redes sociais, com o auxílio do boca a boca, de um conversando aqui, outro conversando ali, a gente pretende esclarecer e levar essas propostas para os 4 cantos da cidade, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de discriminação, porque, como eu disse, Santa Luzia são muitas, e cada cidadão daqui de Santa Luzia, seja de família tradicional, seja de família que veio agora recente morar na cidade, tem que ser respeitada da mesma forma. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a série especial da revista Mercado do Observatório Luziense nas eleições de 2020, conversando com os candidatos a prefeito. Hoje aqui com o candidato César Lara Diniz, do PCdoB. Só um instante. Animalia Clínica Veterinária, a primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, rações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906, Rua Direita 253, Centro Histórico, Santa Luzia. Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso chevette por R$ 22,90.
Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome. Nosso Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Kombi por a partir de R$ 27,90. Dan Fine Burger. Do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery, iFood e pelo nosso WhatsApp 98484-7209. Atendemos também na loja física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o candidato César Lara Diniz, do PCdoB, na série especial da revista Mercado do Observatório Luziense nas eleições de 2020. César, no seu plano de governo você fala muito sobre resgatar a democracia em Santa Luzia. Em que momento os últimos governos falharam nisso e como que você, o seu vice, a equipe que você formar pretendem retomar isso na cidade? Olha, Dani, eu diria que o resgate da democracia está muito entrelaçado com a questão do respeito e compromisso com a cidade e com cada morador dessa cidade. Infelizmente, o que a gente vê hoje, e já vem acontecendo de uns anos para cá, é um atropelo dos gestores em relação à história de nossa cidade, às tradições de nossa cidade, ao comprometimento com os servidores públicos de nossa cidade, com os servidores comissionados também de certa forma. Enfim, é um atropelo de tal forma que chega a ser em determinados momentos uma situação assim, de autoritarismo. Então, quando a gente fala de resgate da democracia, o que a gente quer fazer é extirpar qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de ditadura, por menor que seja, porque a gente entende que em Santa Luzia, um berço da Revolução Liberal, a gente não pode jamais aceitar nenhum pensamento ditatorial aqui em nossa cidade. Infelizmente, a gente tem um atual gestor sem ouvido nenhum, só ele que entende, só ele que manda, só ele que sabe. Quando a gente vai levar alguma ideia, alguma orientação, não quer dizer que aquilo tem que ser acatado de imediato, óbvio que não. Mas a gente entende que toda discussão ela é salutar. Então a gente fala isso de forma ampla, né, na questão de planos de carreira dos servidores públicos, né, seja da Guarda Municipal, servidores da educação, da administração pública, a questão das festividades mesmo em nossa cidade, enfim. São N situações que precisam de diálogo. Diálogo é uma coisa que, infelizmente, não existe em nossa cidade com o nosso atual gestor. Então, a gente busca o resgate dessa democracia através dessa respeitabilidade para cada um dos cidadãos aqui de Santa Luzia. César, a conjuntura da política acabou te forçando muito, você já falou muito sobre isso, das escolhas dos partidos e das peculiaridades dessa eleição, você acabou tendo que formar uma chapa pura. O seu vice é do seu partido, o PCdoB. E nós temos aí, além do seu, outros 9 grupos se posicionando na cidade. Com tantas diferenças de pensamento que levaram a tantas candidaturas e com uma crítica que vem sendo feita nos últimos governos da vinda de muitas pessoas de fora para poder assumir papéis de destaque dentro do executivo, como que você pensa em montar a sua equipe de governo, o seu secretariado, as pessoas que vão estar mais próximas de você no primeiro escalão? Tá aí um detalhe assim, de ampla importância. Veja bem, muitas das vezes, quando uma candidatura está ali, acobertada por N partidos, acobertada por conchavos políticos, vamos assim dizer, ela acaba ficando refém daquilo no futuro. Isso é um diferencial que a gente tem que prestar muita atenção. A candidatura que tem muitos apoios financeiros, né, sabe-se lá de fulano, de Beltrano, que tem interesses duvidosos ali no amanhã. A candidatura que tem apoio de N partidos, também ali com interesses futuros amanhã, o que pode acontecer? Uma retaliação do governo. É o famoso dividir o bolo. Na hora que o prefeito chega ali, ele vai ter que dividir o bolo, secretaria para fulano, secretaria para Beltrano, direção daqui, direção dali, e isso é um reflexo muito negativo
na efetividade mesmo da máquina. Por quê? Porque vai acontecer certamente de termos pessoas não capacitadas ali para aquelas funções. Ao passo que, quando a gente lança uma candidatura própria, uma candidatura pura, sem conchavos políticos, sem comprometimentos, sem o famoso e popular rabo preso com ninguém, isso possibilita que a gente chegue lá amanhã e consiga montar uma equipe técnica, uma equipe que entenda, né, de cada uma daquelas funções, de cada uma daquelas secretarias, e não, né, uma equipe baseada aí na amizade de fulano, amizade de Beltrano, ou compromisso com o partido A, ou B ou C. Então isso é muito importante. A candidatura pura, singular, ela permite que a gente faça uma equipe técnica amanhã, sem cumprir conchavos políticos. Um problema sério que Santa Luzia enfrenta, e é um problema que boa parte das cidades do Brasil enfrenta, é a extrema dependência dos repasses dos governos do Estado, do governo federal. Aquela arrecadação própria do município, sei que está lá na Câmara já há 4 anos, né? Você entrou no final de 2016. Você acompanha bem isso na hora de votar a lei orçamentária. Qual que é o papel do Executivo para poder aumentar a arrecadação própria do município, ficar menos dependente desses repasses, mas ao mesmo tempo não onerar demais o munícipe com os impostos municipais, com as taxas municipais? Como equilibrar esse jogo? Olha, nós temos uma arrecadação anual, né, vamos dizer assim, alternando um pouco de ano a ano, mas de modo geral, na casa aí de 500 milhões de reais. É muito dinheiro. Diria que o problema maior não é a arrecadação, mas sim a aplicação desses recursos. Até porque, para além desses 500 milhões anuais, a gente tem também os reforços, como você mesmo disse, de recursos federais, estaduais, talvez por emendas parlamentares, que vêm também somando a esse montante. Então, eu diria que o maior problema, o maior gargalo que a gente tem é a aplicação adequada desses recursos, sem extorquir demais a nossa população. Um exemplo de extorsão é a nossa contribuição da iluminação pública. Não sei se nós vamos abordar isso mais à frente, mas de qualquer forma já deixo adiantado aqui que isso é uma verdadeira extorsão. Nós precisamos fazer o quê? Regularizar a arrecadação daqueles locais, né, onde ainda não tem essa regulamentação, de modo que a gente equilibre essas contas. Não é questão de taxar mais, não é questão de tributar mais, mas sim de fazer aquela justiça tributária. Quem pode mais, contribui mais. Quem pode menos, contribui menos. Mas isso tem que ser replanejado. Hoje a gente tem áreas aqui em Santa Luzia que não se pagam, né, R$1 de nenhum tipo de imposto. Como a gente tem áreas também que está super tributada. A gente tem que colocar isso na mesa e fazer essa equação. Tem locais que ainda não existe tributação, que precisam ter, e tem locais que têm a tributação de forma excessiva. Mas, para além de resolver a tributação, nós temos que aplicar de forma correta o que já existe, evitando aí desvios e má aplicação desses recursos. Você falou de iluminação pública, sim, é uma coisa que a gente vai conversar e vamos aproveitar então o gancho e falar sobre isso agora. Você foi um dos responsáveis, talvez o principal responsável, por travar a parceria público-privada que a prefeitura tentou fechar aqui em Santa Luzia, na Câmara Municipal. A sua atuação ali nas comissões e dentro do processo que se ocorreu, ela foi determinante para que a prefeitura desistisse de fechar essa parceria esse ano. Por que você tomou aquela decisão de atuar daquela forma para poder travar essa parceria? E no seu governo, qual que é a maneira mais eficaz? Qual que vai ser a maneira adotada para poder se resolver o problema da iluminação em Santa Luzia? Não só de se diminuir a contribuição, mas de se ter uma manutenção adequada e uma modernização do parque luminotécnico da cidade. Eu sinto muito de ter só 2 minutos para a resposta dessa questão da iluminação pública, porque é uma situação que a gente poderia, né, adentrar aqui horas a fio.
mas vou resumir para você dizendo que eu sou contra qualquer situação contratual de um prazo tão extenso como aquele proposto no projeto da parceria público-privada em Santa Luzia. Eu entendo que todo serviço público, ele pode vir sim com eficiência, mas ele pode também ter alguma ineficiência, precisando ali de ser encerrado, de ser alterado, ser modificado, corrigido, etc. Então, o primeiro ponto que levantou a minha negativa para a aceitação da PPP, da iluminação pública, é o período extenso da contratação. O segundo ponto é a questão do valor. Nós temos hoje em Santa Luzia a contribuição de iluminação pública mais alta do estado de Minas Gerais. Confesso que eu não sei se é do Brasil, mas do estado de Minas Gerais eu posso dizer que sim. E não há uma aplicação desse recurso da forma eficaz. Posso dizer que por volta de 30% apenas é revertido no custeio dessa iluminação. O restante todo fica perdido, fica guardado, talvez para aplicar em outras obras, por mecanismos que a gente sabe que existem. A gente pode ter ali a desvinculação financeira de 30% do que é arrecadado para outros segmentos. Acaba que essa contribuição é uma galinha dos ovos de ouro para os cofres públicos. Né? Todo prefeito que ele entra quer manter essa contribuição para poder investir em outros segmentos. Mas eu quero dizer para você, eleitor, para vocês, né, que estão aqui hoje com essa entrevista, isso tem que mudar, porque é uma extorsão. Nós temos uma extorsão de cada munícipe com esse valor da contribuição. Você falou de ser contrário a contratos de concessão um período muito longo. A prefeitura acaba de assinou esse ano, no começo desse ano, um contrato com a Copasa. Nem me lembro. Candidato, te peço para poder não interromper a pergunta, depois de terminada você pode se manifestar para poder não ter problema com o tempo. A prefeitura acabou de assinar um contrato de 30 anos com a Copasa, entregando a concessão do abastecimento de água e do saneamento básico. Poucos meses depois, a cidade passou por um problema recente agora, no final de setembro, começo de outubro, de falta de água em praticamente todos os bairros da cidade, além das inúmeras ações movidas pelo Ministério Público, denunciando a falta de um serviço adequado por parte da Copasa no saneamento básico em vários lugares do município. Destaco aqui Pinhões e Bom Destino, que foram alvo, inclusive, de 2 matérias recentes do Observatório. Foi a melhor escolha entregar essa concessão para a Copasa por 30 anos? Você pensa em manter isso? Você pensa em rever esse contrato? Como resolver esse problema de falta de água e de um saneamento básico pouco eficaz, pouco eficiente em Santa Luzia? O curioso, Dani, é que às vezes as perguntas elas dão a volta e retomam em um ponto que já foi abordado. E o ponto que eu quero destacar aqui chama-se autoritarismo. Esse contrato com a Copasa ele não foi discutido na Câmara Municipal, ele não foi discutido de forma ampla com a população, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, moradores de Santa Luzia, não está satisfeito com o serviço prestado pela Copasa. Então a gente acaba retomando aquela mesma história do autoritarismo, do prefeito que só ele que manda, só ele que entende, só ele que faz. Eu acho que esse problema da água ele é gravíssimo. Eu acho que a Copasa ganhou de presente aí do nosso atual gestor esse contrato por mais 30 anos, que a meu ver é um absurdo. Volto a dizer, isso não foi discutido na Câmara Municipal, não foi discutido de forma ampla com a população. Lá chegando, nós pretendemos rediscutir isso, embora esteja agora mais difícil, porque a gente está falando já de um vínculo jurídico firmado entre a Copasa e o município, mas de qualquer forma a gente pretende estar revendo isso sim, para estabelecer o melhor serviço para a população. A falta de água é um serviço que assola não só Santa Luzia, mas N cidades aqui da região metropolitana, e diria até do estado, do Brasil, enfim, mas a gente tem que ter um olhar específico para o nosso município. E muito disso é em razão de quê? Em razão da falta de fiscalização da própria Copasa, que poderia prestar um serviço melhor para o nosso município, mas ao invés disso ganha de presente um contrato de 30 anos.
e também a questão da falta de fiscalização do crescimento populacional desordenado de nossa cidade, que culmina aí nesses problemas, né, de falta de saneamento básico, falta de água, como deveria ser feito de forma mais efetiva pelo Poder Executivo. A gente pretende rever, sim, essa história desse contrato da Copasa, que, a nosso ver, é um absurdo da forma como foi feita. Nós vamos dar mais uma pausa rápida na conversa com o candidato do PCdoB à Prefeitura de Santa Luzia, César Lara Diniz, e já voltamos para o terceiro e último bloco dessa série especial do Observatório Luziense da Revista Mercado, com os candidatos a prefeito nas eleições de 2020. Só um instante. Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome. Nosso Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Kombi por a partir de R$ 27,90. Dão Fine Burger. Do tamanho da sua fome. Atendimento pelo Delivery, iFood e pelo nosso WhatsApp 98484-7209. Atendemos também na loja física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. Animalia Clínica Veterinária. A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, rações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906, Rua Direita 253, Centro Histórico, Santa Luzia. Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com o candidato a prefeito de Santa Luzia pelo PCdoB, César Lara Diniz, na série especial da Revista Mercado e do Observatório Luziense. César, Santa Luzia talvez seja a cidade histórica de Minas Gerais que menos recebe turistas por ano. Se é que tem recebido algum ultimamente. Tivemos sim um crescimento no ICMS do patrimônio cultural esse ano, mas são dois setores que deixam muito a desejar já há muitos anos aqui na cidade. O que uma gestão precisa fazer para que cultura e turismo sejam de fato geradores de riqueza para quem produz cultura e para o município de uma forma geral? Olha, eu poderia resumir a resposta ao dizer que o gestor precisa olhar para a Secretaria de Cultura e Turismo com o mesmo carinho e a mesma atenção que olha para a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. O grande problema, Dani, é que a maioria dos gestores coloca a Secretaria de Cultura e Turismo como uma subsecretaria. Entendem que essa secretaria é o lugar ali de colocar, né? A gente estava dizendo agora há pouco, dos conchavos políticos, das amizades, etc. Então, aqueles compromissos políticos, aquelas sobras todas que tem ali, manda para a cultura. Infelizmente, é isso que a gente tem assistido nos últimos anos. É uma válvula de escape para se colocar ali pessoas sem nenhuma capacidade para assumir aquela função. Infelizmente, é uma secretaria considerada como uma subsecretaria. Então, o primeiro ponto para se mudar esse cenário é tratar a secretaria em pé de igualdade com as demais, porque, para além da cultura, ela se entrelaça com as demais. Ali nós estamos falando de desenvolvimento econômico, porque sobre a cultura, sobre o turismo também gira a economia da cidade. Estamos falando de desenvolvimento social, porque a gente tem ali a questão também social, abrangendo a todas aquelas pessoas que talvez precisam se inserir no mercado de trabalho, precisam ter um envolvimento, né, com outras pessoas e ter ali nessa secretaria também uma atuação, uma válvula de atuação mesmo. Enfim, tem que ser olhada com o mesmo carinho que as demais secretarias, como Educação e Saúde, vêm sido olhadas. Não pode ser considerada uma subsecretaria. Nós temos um potencial enorme de cultura e de turismo. E quando eu falo cultura e turismo, não é só a Rua Direita, não. Nós estamos falando de cultura e turismo em toda Santa Luzia. Estamos falando de cultura e turismo em Itaquaraçu, no Distrito de São Benedito, no São Cosme. Nós temos muitos potenciais aqui em nossa cidade. César, quando se fala em saúde no município, nas últimas gestões, a primeira coisa que se lembra são as malfadadas OSS, Sim. As Organizações Sociais de Saúde,
que vários prefeitos escolheram para poder gerenciar a saúde municipal. Esse modelo foi deixado de lado agora na última gestão e dividido para várias empresas, cada uma prestando um tipo de serviço diferente. Na sua gestão, como que vai ser essa administração pública da saúde aqui em Santa Luzia? Eu entendo que nós temos pessoas capacitadas aqui em nossa cidade para nos ajudar nesse setor. Eu fui, né, enquanto vereador, contrário à administração dessas OSS, porque a gente entende que os valores ali aplicados são valores muito altos em comparação quando a gente tem a administração feita pelo próprio município, por secretários e por gestores aqui municipais. Mas esse detalhe, né, que você acabou de dizer, de sair fazendo outras subcontratações, acaba, querendo ou não, sendo uma espécie de uma outra OS, né, de forma mais setorizada. De nossa parte, a gente entende que a administração sendo feita diretamente pela secretaria, com pessoas técnicas da cidade, nós temos pessoas para isso, a gente consiga ter uma situação mais viável economicamente falando e também de uma direção mais carinhosa, uma direção com um olhar mais voltado para o bem-estar da nossa população. Quando a gente pega empresas de fora que chegam e vêm e fazem e acontecem, infelizmente o carinho não é o mesmo, ao passo, né, quando a gente tem pessoas da cidade gerindo a saúde da cidade. Pessoas que conhecem as nossas famílias, que conhecem a história de cada um dos nossos moradores, o carinho e a atenção é diferenciado. Então a gente pretende nossa gestão, uma gestão plena do município, com pessoas de Santa Luzia, pessoas capacitadas, sem muitas interferências aí de empresas terceirizadas. Quando se fala em educação, a gente vai olhar os planos de governo, os candidatos, as propostas dos candidatos. A primeira coisa que está lá é: vou construir tantas escolas, tantas UMEIs, tantas creches, vou reformar, vou ampliar a sala de aula e etc. Sempre se fala da parte física da educação, da parte estrutural da educação. O que um prefeito, uma prefeitura, uma gestão municipal tem que fazer para poder melhorar a qualidade da educação que é ofertada para as crianças da rede municipal, para que elas saiam das escolas municipais prontas para entrar no ensino médio e depois prestar o Enem e conseguir uma vaga na universidade? Olha, a educação, né, parece uma frase clichê, mas a educação é o nosso futuro. Nós precisamos de uma educação bem consolidada. E o primeiro ponto nada mais é do que a valorização dos profissionais da educação. Não só os professores, como todos aqueles, né, que trabalham na área. Mas em especial os professores, é uma proposta talvez ousada, mas não é. Eu e o vice Fred Orzil temos o compromisso de fazermos aqui um piso salarial, um dos mais altos do estado de Minas Gerais, se não o mais alto. Nós temos, via questão partidária, um exemplo que é o Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, e a gente se espelha, né, no que ele vem fazendo na educação naquele estado. Então nós queremos aqui reproduzir muito do que ele faz lá. E uma outra situação também ligada à educação, que a gente apresenta como novidade, eu gostaria de apresentar aqui nessa oportunidade, a gente pretende implementar em Santa Luzia uma faculdade pública municipal, utilizando-se os espaços já existentes, que são as escolas públicas municipais. Não todas. A ideia é começar com um projeto piloto e ampliando, né, à medida dos próximos anos. Mas a gente pretende utilizar desses espaços que a gente tem, que são as escolas públicas municipais, que ficam ociosos no período da noite, para implementar em um primeiro momento faculdades públicas municipais com cursos inicialmente que não demandam tantos recursos de laboratório ou algo afim, mas tão somente questão voltada para bibliotecas e material humano mesmo de professores, para alavancar também o ensino superior aqui em nossa cidade. César, um problema grave que a gente tem na cidade diz respeito ao transporte público
principalmente uma cidade que tem a peculiaridade de ter dois transportes, um gerido diretamente pela prefeitura, o intramunicipal, os verdinhos, e o intermunicipal, que é o do MOVE, dos terminais, cujo contrato é do governo do estado, mas que afeta diretamente o luziense, que reclama muito da qualidade desse transporte. Como que a prefeitura tem que trabalhar para que aquele que é a responsabilidade direta dela seja mais eficiente e cobrar para aquele que ela faz parte de um consórcio, de uma ação metropolitana, atenda satisfatoriamente a população? Olha, Dani, a questão do transporte, como você mesmo disse, é dividida naquele transporte apenas aqui de Santa Luzia, naqueles ônibus que correm os bairros aqui de nossa cidade, e também o transporte que tem relação com os outros municípios, onde a gente tem, obviamente, uma interface com o governo estadual. Então, quanto a esse último, a gente tem que estreitar a relação com o governo estadual para que a gente promova ações em conjunto. Não adianta a gente ficar aqui só remoendo e discutindo se a gente não tiver uma boa relação com o governo do estado para que esse transporte seja feito com efetividade. O nosso transporte intermunicipal, aqui ligando bairro a bairro, o grande problema é a empresa que aqui presta o serviço. Nós temos aqui uma empresa questionada por N munícipes, se não quase todos, e questionando daqui e dali, nós observamos nesses últimos anos, inclusive enquanto vereador, que o contrato de licitação, aliás, o contrato firmado com essa empresa, ele teve alguns vícios ali na hora da licitação. Nós entendemos que isso deve ser revisto com muito cuidado e com muita urgência. Há uma ação na Justiça já questionando a licitação e a contratação dessa empresa. Há na Câmara Municipal uma CPI sobre esse assunto, inclusive de minha autoria, para que a gente apure ali a eventual irregularidade e promova, se o caso, uma nova licitação, oportunizando novas empresas a participarem do certame. O que nós precisamos é avançar nessa questão aí da disputa, da concorrência entre as empresas e fiscalizar a empresa que ganhar o certame, ganhar a licitação. Não adianta a gente também só ter o serviço ali contratado se a gente não fiscalizar de forma efetiva. César, Santa Luzia é uma cidade em que 1/4 da população vive na dependência de programas sociais, Bolsa Família e vários outros. É uma cidade que 1/4 da população não tem nenhum tipo de coleta de esgoto na porta das suas casas, não estou falando de tratamento, estou falando de coleta simples de esgoto. Que boa parte da população vive em áreas consideradas de ocupações, de invasões, sem a devida regularização fundiária. A gente está falando aí de mais de 40 mil luzienses. O que um prefeito tem que fazer para levar um mínimo de dignidade para essas pessoas? Olha, Dani, de fato, em Santa Luzia existem muitas regiões ainda precárias. Nós estamos falando de pessoas sem saneamento básico, como você mesmo disse, sem água encanada, e até mesmo pessoas que passam fome. Às vezes, a gente entende Santa Luzia como uma cidade sem maiores problemas, mas basta a gente andar um pouquinho mais, principalmente nos bairros mais afastados, para depararmos com essa situação. Isso acontece muito em razão da falta de fiscalização do poder público, em especial do poder executivo, ao se permitir que os bairros vão acontecendo ali sem nenhum tipo de infraestrutura. Muitas das vezes a gente precisa da intervenção do Ministério Público para que o prefeito haja no sentido de coibir essas invasões, mas mais do que coibir qualquer invasão, mais do que fiscalizar, aquelas que já existem, essas pessoas que hoje já passam por dificuldades, o que a gente precisa fazer é levar dignidade a elas. Se lá já está implementada aquela comunidade de forma irregular, mas já está lá, basta o executivo agora, não tem outra alternativa, senão regularizar e levar ali água, levar esgoto, não deixar que outras situações como essa aconteçam. Mas as que já existem, é obrigação do poder público acolher e levar ali todo o conforto para aquelas famílias. Eu digo isso em termos de segurança pública, em termos de transporte, saneamento básico, em termos até mesmo de emprego.
quando a gente fala da economia da cidade, quando a gente fala de emprego, isso reflete também na situação de minimizar o problema aí da periferia, levando, né, principalmente aí o pão de cada dia para cada pai de família. Obrigado, César. Vamos agora para as considerações finais do candidato do PCdoB, César Lara Diniz, às eleições de 2020. César, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, Dani, dessa entrevista e deixar um recado aqui para todos que nos assistem. Próximo dia 15, um dia muito importante, dia das eleições municipais, onde estaremos escolhendo ali o representante de nossa cidade para os próximos 4 anos. Não vamos, cair no conto do vigário, vamos analisar com muita atenção cada um dos candidatos. Eu estou colocando o nome à disposição, junto com meu vice Fred Orzil, para trazer muita responsabilidade e comprometimento para a nossa cidade, olhando no olho de cada um de vocês, atendendo a cada um de vocês da melhor forma possível, porque infelizmente o que a gente assiste hoje é um autoritarismo exacerbado por parte do atual gestor e a gente quer dar vez e voz para o povo de Santa Luzia. Nós temos todas as nossas propostas de forma mais detalhada no nosso plano de governo. Vocês podem estar acessando nossas redes sociais, podem estar em contato conosco para detalharmos cada um dos nossos tópicos e nossas propostas, mas tenho certeza, e fiquem com esse recado, de que não faltará comprometimento e respeito com cada um de vocês, respeito com a nossa cidade. Dia 15 de novembro, votem César Lara Diniz, 65. Muito obrigado, César, por receber o Observatório Luziense nessa série em parceria do Observatório com a revista Mercado, que tem conversado com todos os candidatos a prefeito de Santa Luzia nas eleições de 2020. Continuem acompanhando o nosso trabalho, sigam a gente nas nossas redes sociais, vejam as entrevistas com os outros candidatos e, principalmente, respeite Santa Luzia na hora de votar. Valorize o seu voto. Um abraço e até a próxima.